Dando continuidade à apresentação, esse segundo módulo, essa segunda parte, nós vamos cobrir principalmente o aspecto importante que é o planejamento do trabalho de auditoria, né? A identificação e avaliação de risco, comparar o atual sistemática, a atual forma de auditoria em relação ao que se fazia anteriormente, né? Isso de acordo com as novas normas, as normas editadas em 2009, e vamos aproveitar e já entrar também na determinação da materialidade, que é um conceito, vamos dizer, que já existia, né, em termos de relevância. O auditor, logicamente, tem que se preocupar com aquilo que é relevante, com aquilo que é importante das demonstrações contábeis, mas as normas que vigoravam até 2009 não detalhavam de uma forma tão clara como agora a determinação da materialidade e a utilização desse número para determinar a extensão dos trabalhos e a conclusão final da auditoria. Perfeito? Então ela vai ser base, né, quando eu determino a materialidade, ela é base para me determinar o que eu vou fazer, certo? Que a gente vai ver no módulo 3 e depois no 4, a conclusão que o auditor vai chegar quando ele tem reclassificações, ajustes, e ele vai comparar com esse número que ele estabeleceu na fase de planejamento, ok? Bom, vamos iniciar então pela norma 300, que trata do planejamento da auditoria. E a 300, ela tem lá seus requisitos básicos, que é o entendimento dos membros-chave da administração, né, da equipe de trabalho, como vai ser o modus operandi da equipe. Ele estabelece uma série, essa norma estabelece uma série de atividades preliminares que o auditor tem que se preocupar, diferencia o trabalho de uma auditoria inicial, e aí nós vamos olhar a norma 510, que vai falar de quando o auditor está examinando aquelas demonstrações contábeis pela primeira vez, quer dizer, aquilo nunca foi auditado antes, ou foi auditado por um outro auditor que não ele, certo? Para ele, né, para ele aquilo é uma auditoria de primeiro ano, certo? Então a gente vai diferenciar, porque nessa circunstância o auditor tem menos informação do que ele tem quando ele audita, é um cliente recorrente, quer dizer, ele auditou o ano passado, audita esse ano e vai auditar o ano que vem. Ele tem informações que obviamente ele não possui quando é um trabalho de primeiro ano. Tá? Bom, essa norma entra também nas atividades de planejamento e, obviamente, na documentação que o auditor deve preparar, deve elaborar, certo? Bom, ela estabelece o que é, a gente olhar no slide 3, nós temos a estratégia global da auditoria. O que é a estratégia global? Quer dizer, aonde o auditor quer chegar, e na verdade ele está sempre querendo chegar, reduzir o seu risco ao nível mínimo aceitável. Quer dizer, risco sempre existe. O auditor não consegue eliminar o risco, ele consegue monitorá-lo, ele consegue executar o trabalho de uma forma adequada, seguindo as normas e administrando, no bom sentido, os riscos que surgem, né, que ele já de antemão conhece ou que vão surgir ao longo do trabalho de auditoria. Para isso aí a gente vai considerar que o planejamento não é uma atividade isolada, estanque, que, olha, começo a fazer o trabalho e vou planejar, como qualquer atividade na vida a gente tem que planejar, né? Se eu vou fazer uma obra, uma construção, eu tenho que planejar onde eu quero chegar. Em auditoria não é diferente também. Só que, obviamente, as coisas não ocorrem exatamente como foram originalmente planejadas. Então a norma estabelece os procedimentos e a necessidade de você acompanhar para e passo o que está se passando para poder ir adaptando o seu planejamento. Então é importante considerar que não é o planejamento não é por si só um produto final. Ao longo do trabalho vão surgindo percalços, né, que o auditor é obrigado a ir administrando e mudando os procedimentos para atingir o seu objetivo.
dentre as atividades de planejamento, acho que o importante, né, as questões importantes, se nós olharmos o slide 4, ele apresenta, por exemplo, quais são os recursos que eu preciso. Eu tenho recursos finitos, né? Principalmente os recursos que eu falo aí é a mão de obra, é o tempo, né, para fazer o trabalho. Esses recursos são finitos. Então eu tenho que ser eficaz e eficiente, quer dizer, eu tenho que fazer o trabalho da melhor forma possível, no menor tempo possível. Por quê? Porque eu estou num regime de competição. Estou competindo com outros auditores em termos de custos e assim por diante. Tá? Bom, depois eu preciso entender além de quais os recursos, quanto desses recursos eu preciso, como eu vou utilizar esses recursos da melhor forma possível. Certo? E quando vai ser a alocação desses recursos. A norma em si estabelece tudo e detalha, né, como essas questões importantes serão respondidas, serão aplicadas na prática, naquele trabalho específico. Quer dizer, auditoria, eu costumo falar, cada trabalho é um trabalho, certo? Não adianta eu usar o mesmo checklist, o mesmo programa que eu usei na auditoria da companhia A, é diferente a companhia B. Por quê? Porque eu tenho riscos diferentes. E isso talvez seja a principal mudança em relação às normas anteriores. Ok? Bom, outro aspecto importante a estabelecer é que na auditoria inicial, como eu falei, a auditoria inicial é aquela em que eu não tenho conhecimento suficiente da empresa, é a primeira vez que eu estou auditando aquela empresa, né, aquelas demonstrações daquela empresa, eu não tenho o nível de informação que eu tenho numa situação normal. Então, a fase de planejamento, ela acaba sendo muito mais detalhada e razão pela qual existe uma norma específica que trata da auditoria, da primeira auditoria, certo? Então, você tem a norma geral de planejamento, que é 300, mas quando se refere a uma primeira auditoria, a gente deve também, além da norma 300, olhar para a norma 510, que trata do trabalho de auditoria inicial, né, quando é uma primeira auditoria. Bom, um aspecto importante a considerar é que o planejamento, quer dizer, eu já destaquei que ele não é uma atividade estanque, certo? E outra coisa é o seguinte, quer dizer, existe um fator crítico de sucesso que é a interação da equipe de trabalho. É importantíssimo, em primeiro lugar, que o sócio responsável pelo trabalho participe e dirija essa reunião. Certo? Esse é um fator crítico de sucesso e tem que ser uma reunião aberta, onde ele, sócio responsável, não é o dono da verdade. Ele dá oportunidade a todos os profissionais que compõem a equipe a poderem participar de uma forma produtiva, certo? Analisando, identificando quais são as situações de risco que aquela entidade apresenta, certo? Isso é importante. Toda essa discussão e o auditor, todos eles, a equipe como um todo, assumindo um papel questionador, quer dizer, um papel de ceticismo profissional. Certo? O auditor tem que sempre estar questionando, né, e considerando a possibilidade das coisas não darem certo. Tá? Esse eu diria que é talvez o principal aspecto a ser considerado, é essa oportunidade da equipe poder discutir de uma forma aberta, né, sobre a entidade, sobre as pessoas-chave que compõem a administração da entidade, quais são os riscos. A gente usa aquela expressão em inglês, né, brainstorming, no sentido de todos poderem participar e dar os seus primeiros insights para cada um dos aspectos que devem ser considerados no planejamento, na identificação dos riscos. E a gente vai ver que, por exemplo, no slide 9, nós temos uma apresentação de quais são os primeiros insights, né, que o auditor deve considerar quando ele está identificando, analisando e identificando a possibilidade de risco.
né? Então nós vamos lá e vamos apresentar a norma 240, por exemplo, que trata de fraudes, a norma 250, que trata do cumprimento de leis e regulamentos, quer dizer, as demonstrações contábeis devem ser preparadas de acordo, observando as leis, os regulamentos. Se a empresa não está, a entidade que está sendo auditada não está observando essas leis, esses regulamentos, isso pode trazer risco, tanto diretamente nas demonstrações, como riscos indiretos, até a descontinuidade de uma entidade. Bom, aí, além disso aí, nós vamos repassar também pela norma 402, que trata quando a empresa, a entidade que está sendo auditada, terceiriza a parte das suas atividades, seus controles. Então, quais as preocupações que o auditor tem que ter? Vamos falar sobre a norma 540, que trata de estimativas, né? Então, cada vez mais o processo de elaboração das demonstrações contábeis envolve estimativa, envolve julgamento. E isso apresenta mais risco do que uma situação onde você tem uma regra específica. Por exemplo, antigamente, há muitos anos atrás, a provisão para crédito e liquidação duvidosa não se tinha qualquer análise. Na verdade, era 3%. Usava-se uma regra fiscal para determinar essa provisão. Então, não existia julgamento. Hoje não. Hoje existe a necessidade de se fazer um julgamento. A administração tem que estimar esse valor, considerando a possibilidade de realização ou não dos seus contos a receber individualmente e assim por diante. Isso está sujeito a maior risco e requer um melhor entendimento do auditor de como funciona esse processo estimativo. Então, isso faz parte, né, da identificação e da avaliação de risco. E assim vai, né? Vamos falar da 550, que trata de transações com partes relacionadas, da 570, que trata da continuidade do empreendimento, se aquela empresa tem continuidade, qual o impacto que teria nas demonstrações contábeis se essa entidade que você está auditando não tiver assegurada a continuidade. Vamos falar também no sentido da norma 600, que trata da auditoria de grupos, certo? Quer dizer, grupos e componentes. Quando eu estou auditando uma empresa, independentemente se está consolidando ou se está aplicando equivalência patrimonial, e ela tem controladas, eu, como auditor da controladora, da empresa principal, assumo responsabilidades também sobre os valores da empresa controlada que estão sendo consolidados ou computados via equivalência patrimonial. Dessa forma, eu tenho que me preocupar com o planejamento do trabalho feito, e isso pode ser feito por outros auditores. Não é proibido, mas eu vou ter que tomar alguns cuidados, porque eu vou assumir responsabilidade, eu não posso mais dividir responsabilidade. Bom, também pode ser que eu tenha que usar especialistas, né? Ou usar o trabalho do auditor interno. Então, tudo isso daí vai ser considerado na análise da identificação e da avaliação de risco. Então, essa norma 315, ela tem aspectos relevantes que estão no slide 10, que tratam desde os requisitos da norma, né, quais são as definições importantes para a pessoa entender quais são os riscos, identificar esses riscos, avaliar a significância ou não desses riscos. Por quê? Porque o auditor vai se preocupar com aquilo que é relevante, com aquilo que pode impactar as demonstrações contábeis, certo? Ele não vai se preocupar com aqueles riscos que não são considerados relevantes. Ele vai analisar todas essas outras normas que eu comentei para ver qual o impacto que elas podem trazer, inclusive no que tange a fraudes, certo? Bom, essa norma trata também da reunião inicial de planejamento, nós já falamos, das respostas que a administração, veja, identificou o risco, o responsável, a pessoa responsável, primária, a responsabilidade primária para prevenir ou detectar esses riscos, né, e de distorção relevante nas demonstrações, é a administração da entidade. Então, quais são as respostas que ela deu? E em função, eu como auditor agora, entendendo quais são os riscos que aquela empresa apresenta e quais são as respostas que a administração
deu a esses riscos, eu vou determinar quais são as respostas que eu, auditor, vou adotar naquela situação específica. Isso está na norma 330. E finalizando, quer dizer, todo esse processo tem que ser documentado. Como eu já disse lá na 230, trabalho não documentado é trabalho não realizado. Então, toda essa avaliação de risco deve ser documentada, certo? Tá? Então, essa norma cobre esses aspectos. Bom, vamos colocar algumas definições que a gente apresenta aqui no slide 12, que eu acho que são importantes entender. Quer dizer, o controle interno é um processo destinado a fornecer segurança quanto à realização dos objetivos da entidade no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, a efetividade e eficiência operacional e a conformidade com leis e regulamentos. Quer dizer, ou seja, o controle interno ele visa monitorar um risco que foi identificado, certo? Então, o propósito do controle é enfrentar os riscos que possam ameaçar a confiabilidade dos relatórios contábeis e assim por diante, né? Bom, os controles eles podem ser preventivos ou detectivos. Preventivos, como o próprio nome diz, é aquele que previne a existência de uma distorção, quer dizer, ele tem como objetivo evitar a distorção, certo? Além dos preventivos, nós temos controles detectivos, que são aqueles que detectam, né, a falha, o problema, o erro de forma a corrigi-lo tempestivamente e as demonstrações contábeis serem apresentadas de forma adequada. Bom, quando a gente fala em controle interno, pensando na estrutura de controle interno do COSO, nós temos lá os 5 componentes, né? Que é o ambiente de controle, a avaliação de riscos, o sistema de informação, as atividades de controle, né, e o monitoramento, certo? Esses são os 5 componentes de controle interno, que são os componentes do COSO, e eles devem ser considerados pelo auditor. Veja que é importante, mais para frente eu vou mencionar um slide que vai determinar que o auditor sempre ele tem que entender o controle interno. E nós vamos diferenciar o que é entender o controle interno e o que é testar controle interno, certo? O entendimento do controle sempre é necessário e o auditor sempre tem que entender quais são os controles que uma entidade tem, né, que a administração implementou, certo? Quais são esses controles para monitorar os riscos que ela identificou. Perfeito? Então, esse entendimento sempre tem que ser feito. Agora, testar o controle aí vai depender da abordagem que o auditor vai adotar. Cada situação é uma situação. Por exemplo, eu estou auditando uma empresa de menor porte pequeno, onde ela tem mais prazo para preparar as demonstrações contábeis, onde tem menos pessoas, os controles são menos sofisticados, eu posso determinar que a melhor abordagem é uma abordagem de examinar saldos das demonstrações contábeis em vez de testar controles. Já, por exemplo, imagine eu auditando um grande banco, certo? Um grande banco desses varejistas, né, que nós estamos acostumados a ver, né, bancos de rede, grande número de agências. Obviamente que vai ser extremamente relevante eu avaliar o controle, entender e avaliar e testar o controle interno, porque sem esse teste, quer dizer, eu não conseguiria ter amostra suficiente. Fazer um trabalho só sobre os saldos não seria suficiente. Então, normalmente vai ser necessária uma abordagem combinada, testes de controle e testes substantivos que cobrem saldos, diferentemente de uma empresa de menor porte. Bom, a norma 315, ela vai estabelecer quando, como você deve adotar, qual abordagem que você vai adotar, né? Essa norma, como eu mencionei, quer dizer, ela, assim como todas as demais, elas apresentam lá os seus requisitos, né? Bom, mas é importante a gente considerar, quer dizer, que essa identificação e avaliação de riscos, se nós olharmos o slide 14, quer dizer, eu apresento ali como uma pedra fundamental na auditoria realizada de acordo com as novas normas de auditoria. Por quê? Porque
as novas normas requerem uma abordagem de risco, certo? Primeiro lugar é identificação do risco. O que poderia dar errado? O que poderia provocar uma distorção nas demonstrações? Através dessa análise, certo? Eu vou considerar os riscos de negócio que aquela entidade apresenta especificamente. Eu vou considerar quais são os riscos de fraude que uma empresa pode ter. Veja, a gente vai discutir um pouquinho, falar sobre fraude. Na verdade, a responsabilidade primária é sempre da administração. Mas o auditor, ele tem que se preocupar, ele tem que considerar que podem existir fraudes, certo? Bom, o slide 15 apresenta um gráfico, né, sobre os principais aspectos, quais são as fontes de risco de distorção relevante que o auditor deve considerar nesse seu trabalho de identificação e avaliação de riscos, certo? E vamos considerar, é importante, mais uma vez, né, enfatizar a importância da mudança trazida pelas novas normas, que é uma abordagem de risco, certo? E às vezes a gente nota que ocorre muito na prática, onde o auditor incorre num erro de gastar tempo, vamos dizer, levantando o sistema de controle interno, isso, aquilo e tal, sem identificar o risco. Ora, em primeiro lugar, ele tem que entender quais são os riscos que aquela entidade está sujeita, quais são os riscos de distorção relevante nas demonstrações, para aí sim ele entender quais foram as respostas da administração, quais foram os controles que a administração implementou para monitorar, né, aqueles riscos. Tá? Bom, ou seja, as atuais normas requerem que primeiro se identifique quais são os riscos que requererão respostas da administração e dos auditores. Nesse aspecto, é importante considerar que nem todos os controles são relevantes para a auditoria. Você tem situações onde os controles não são relevantes. Você tem que dedicar todo o seu esforço àqueles riscos de distorção relevante. Bom, o entendimento do controle, eu comentei, né, que nesse processo de avaliação de risco, você considera uma série de normas. Isso aí está sumariado no slide 22, onde ele mostra, né, que o auditor deve considerar as normas 240, que trata de fraude, 250, leis e regulamentos, 402, terceirização, 540, estimativas, né, 550, transações com partes relacionadas, 570, continuidade do empreendimento, 600, quando se trata de um grupo, né, grupo de empresas, tem seus componentes, a 610, quando tem auditoria interna e ele pretende usar a auditoria interna, trabalho da auditoria interna, 620, quando ele necessita do uso de especialista, porque o auditor, ele pode, por exemplo, eu como auditor, eu não tenho conhecimento, por exemplo, atuarial, certo? Então, obviamente, mas eu preciso concluir sobre as demonstrações financeiras que incluem cálculos atuariais. Eu vou ter que usar, ou a minha empresa, a minha firma de auditoria tem um especialista na área atuarial, ou eu vou ter que contratar e usar o trabalho de um profissional externo. Tá? Essa norma ela estabelece isso aí, tudo isso aí para desembocar quais são as respostas que o auditor vai dar para aquela situação específica que está na norma 330. Bom, rapidamente, falando da 240, que trata de fraude, vamos entender que fraude é algo intencional, é diferente de um erro. Né? O erro é fortuito. Né? A fraude não, a fraude é intencional. Fraude, você pode ter uma informação contábil fraudulenta, quer dizer, você preparar uma demonstração financeira enganosa, e normalmente isso envolve o quê? A alta cúpula da administração. Né? E fraude por roubo, apropriação indevida de ativos e tal. Né? Certo? Essa norma ela trata dos dois, trata do triângulo das fraudes, né? E quando as condições que propiciam, né, fornecem
indícios da existência de fraude, e é sempre importante a gente entender a pressão, né? O triângulo da fraude, no fundo, ele está dependendo do quê? Da pressão que o fulano tem, né, por apresentar resultados, por atender expectativas, cumprir expectativas, a oportunidade, né, e aí entra a cultura da entidade, os controles que tem e assim por diante, e a possibilidade de ele racionalizar, tornar aquela fraude algo que seja racional para quem vai entender aquilo lá. Tá? Então essa norma ela foi bastante, vamos dizer, ela se tornou bem mais robusta do que a norma anterior. A norma anterior, de 1997, que era a IT de 1999, atualizada pela IT, ela tinha alguns poucos parágrafos. Essa nova norma, ela tem 114 parágrafos, tem 3 apêndices, quer dizer, é bastante detalhada, certo? Bom, essa norma, como todas as outras, né, apresenta seus riscos, onde se destaca principalmente a necessidade de ceticismo profissional, que deve estar presente em toda a auditoria. A importância da discussão sobre os riscos de fraude entre o sócio, que é mais experiente, quer dizer, o responsável pelo trabalho, e a equipe. E ela vai discorrendo em cada um dos requisitos. Eu tenho isso aí no slide 28, certo? Bom, como documentar isso daí? O slide 30 apresenta um exemplo, né, de como você documentar. As normas, elas não estabelecem como tem que ser feito assim religiosamente. Não, as normas são flexíveis. Mas, por exemplo, esse slide 30, ele apresenta como, né, você, ou numa planilha Excel, ou num papel de trabalho colunado e tal, como você identificar esses riscos e como você documentá-lo. Bom, outro aspecto, outra norma relevante que deve ser considerada é a 250. Ela trata da não conformidade. Então, vamos dizer, você pode ter práticas de atos pela administração, intencionais ou não, que são contrárias à legislação, que obviamente o auditor tem que se preocupar. Bom, a norma identifica 2 tipos de descumprimento, aquelas que afetam diretamente as demonstrações contábeis. Por exemplo, a provisão, o cálculo do imposto de renda deve ser feito de acordo com a legislação. E outras que não afetam diretamente as demonstrações contábeis, mas que podem afetar a própria continuidade da entidade ou problemas de operação, tipo, por exemplo, um banco que tem que seguir limites operacionais estabelecidos pelo Banco Central. A norma 402, trata de quando uma entidade terceiriza parte das suas atividades. Por exemplo, se você está auditando uma empresa pequena, que a contabilidade é feita no escritório de contabilidade, tudo bem, você vai poder ir no escritório de contabilidade e fazer esse trabalho. Mas imagina você está auditando, por exemplo, um pequeno banco ou um pequeno fundo administrado por um pequeno banco e que usa uma estrutura de um banco maior, certo? Então, essa norma, você não vai ter acesso a poder e avaliar os controles que esse banco maior tem. Então, essa norma estabelece regras de como você, auditor, vai poder fazer essa avaliação. Bom, a norma 540 trata das estimativas. Então, é importante o auditor entender quais são as contas que envolvem, as contas que aparecem no balanço, que envolvem estimativas. Quais são as contas que envolvem transações com partes relacionadas? Por quê? Porque as partes relacionadas, nem sempre são realizadas em preços e condições normais de mercado, certo? Então, isso é importante para o auditor. Ele estabelecer também a possibilidade, se aquela entidade que ele está auditando tem problemas de continuidade, certo? Bom, a norma estabelece como ele avaliar a importância do risco. Novamente, eu deixo claro, né, que o trabalho do auditor tem, por fim, analisar aqueles riscos relevantes. Bom, e por fim, para terminar este módulo, né, eu gostaria de destacar a norma 320, que trata da materialidade, certo? Materialidade no sentido que é a norma que vai estabelecer
como eu falei, quer dizer, aquilo que vai ser base tanto para mim determinar, para o auditor determinar a extensão dos trabalhos, assim como para ele determinar depois, quando ele conclui o trabalho, qual que é o efeito que aqueles ajustes, aquelas diferenças de auditoria que ele identificou em relação às demonstrações contábeis e poder concluir que tipo de opinião ele vai fazer. Essa materialidade, logicamente, se ela vai ser usada ao longo do trabalho, ela é determinada no planejamento. Agora, o auditor tem que acompanhar esse número para ter certeza que quando ele terminar a auditoria, ele está fazendo um trabalho que atende os requisitos. Bom, os referenciais mais comuns, normalmente ou é o lucro, né, o lucro antes do imposto, ou o patrimônio líquido, né, que são os balizadores, que obviamente também diferenciam quando você está auditando uma companhia aberta, de uma companhia fechada e assim por diante, mas nós vamos tocar e voltar nesse assunto nos próximos módulos. Muito obrigado.